E aí pessoal, aqui é HH, vamos continuar com nossos vídeos de mutantes e malfeitores. Lembrando que, se vocês tiverem interesse, entre no grupo do Facebook, que tem muito mais coisa, todo dia. E também podem entrar no servidor do Discord, que tem na descrição do vídeo, para poder participar das sessões e jogar, caso você tenha interesse disso, jogar online. Vamos agora falar sobre as falhas, os modificadores negativos que você pode colocar nos efeitos de poder. E vamos ver se a gente consegue falar de todas as falhas neste vídeo. Começando com a ação aumentada. Usar um efeito exige um dos seguintes tipos de ação: padrão, movimento livre ou reação. Cada aumento na ação exigida custa como -1 de modificador. É basicamente o contrário de uma ação reduzida lá nos extras. Alcance diminuído. Cada graduação em alcance reduzido diminui os alcances curto, médio e longo de um efeito. Isso aqui é o oposto de distância aumentada. Deixa eu ver aqui a página, que eu estou aqui com um livro físico, que aí pode ser mais rápido também para poder ver. Na página distância aumentada está... cadê? Alcance estendido, é o contrário. Alcance estendido está na página 130, alcance estendido. Alcance diminuído é o contrário. Basicamente, se você tem seguido os vídeos, vai ser muito mais rápido aqui, que muitos dos efeitos das falhas são contrapartes dos extras. Então, alcance reduzido, efeitos têm alcance perto, distância ou percepção, como nós já falamos. O alcance reduzido faz com que um de percepção vire de distância, um de distância vire perto, e por aí vai. Cada nível de redução funciona como um negativo, um extra negativo, -1, -2. Ativação. Um poder com esta falha exige uma ação para ser preparado. O que isso quer dizer? É o clássico, as pessoas que precisam fazer uma transformação. Você precisa de fazer uma transformação para ativar seus poderes. O Shazam, o clássico Shazam. Então, ele custa um fixo de -1 ou -2 pontos. -1 caso seja uma ação de movimento. Você só precisa fazer um movimento rápido para poder se transformar e ter acesso aos seus poderes. E caso exija uma ação padrão, precisa de -2 pontos, caso você perca o turno inteiro. A ativação não tem outro efeito além de fazer com que todos os efeitos de um poder estejam disponíveis. Essencialmente, você só apenas deixa disponível ou não os poderes. O clássico Shazam. Continuando, ativação e efeitos permanentes, também é importante. A falha de ativação permite que efeitos permanentes, que são parte de um poder, sejam desligados, mas apenas quando o poder como um todo for desativado. Ela não afeta os outros aspectos de duração permanente, nem mesmo a incapacidade de melhorar o efeito com esforço extra. Importante lembrar. Baseado em agarrar, caso você queira fazer personagens como o Zangief, que tem ataques especiais que precisam que o oponente esteja agarrado para funcionar. Isso é muito legal. Então, baseado em agarrar o efeito de ataque com esta falha exige que você agarre com sucesso um alvo antes de usar o efeito. O cara tem que estar agarrado por você para você poder utilizar o efeito. Aplica um efeito que tem alcance perto, uma vez que você tem de estar em combate corpo a corpo para agarrar. Caso o alcance padrão do efeito não seja perto, aplique também o modificador perto. Vamos lá para cansativo. Um efeito com esta falha faz com que você sofra um nível de fadiga toda vez que usa ele. Você se recupera dessa fadiga normalmente. Aí é como se tivesse feito um esforço extra, não ganhasse nenhum efeito. O efeito é ativar o cansativo. O cansativo é normalmente aplicado apenas algumas graduações. Isso quer dizer, basicamente você tem um efeito normal, mas caso você queira, supondo que você tenha aqui dano 12, mas apenas 8 graduações, as 8 primeiras graduações não têm o efeito de cansativo, mas nas 4 finais, caso você queira se cansar para usar, você ganha mais efeito de dano e também se cansa no processo. Concentração. Aplicado um efeito com duração sustentada, este modificador transforma a duração em concentração, o que exige uma ação padrão. Normalmente o que era sustentado vira concentração, então todo turno você tem que usar a sua ação padrão para manter o efeito. O que acontece? Da mesma forma como eu falei de duração aumentada lá em extra, você pode utilizar a mesma lógica em negativos. Então, caso você queira transformar um poder que tenha um efeito permanente, um efeito que não, basicamente você tem sustentado, você tem contínuo, você quer transformar um contínuo em sustentado, você bota concentração, você reduz em -1. Você quer transformar um sustentado em concentração, você reduz em -2. Novamente, isso aí é algo que não está nas regras, mas você pode aplicar se quiser, lembrando que isso pode tornar o jogo quebrado, então você tem que ver cada caso em especial.
Dependente de sentido é quando um poder precisa que o alvo tenha um sentido para ser afetado. Clássico, o olhar petrificante da Medusa. O cara tem que poder enxergá-la para ser afetado. O grito da Banshee. O cara tem que poder ter audição, ouvir o grito para poder ser afetado por ela. Ok? O alvo, dependendo do sentido, deve ser capaz de perceber o efeito para que ele funcione. O alvo ganha um teste de salvamento de esquiva. O sucesso significa que o alvo consegue olhar para o lado, cobrir os ouvidos, etc. Então, primeiro, o cara tem que ter o sentido. E segundo, o cara ele ainda ganha um teste de esquiva. Caso ele seja bem sucedido no teste de esquiva, o efeito não funciona. Dissipação. Sempre que você usa um efeito com esta falha, ele perde uma graduação de eficiência. Quando chegar a 0, o efeito deixa de funcionar. O mestre decide quando e como um efeito dissipado se recupera, mas no geral deve ser algo que ocorra fora de combate. Em geral, poderes dissipados recuperam com 1 hora de descanso, como se fosse o cansado, o fatigado e o exausto, as condições normais de cansado. Dissipação é aquele poder, quanto mais você usa, mais fraco vai ficando. Distração. Usar um efeito com distração exige mais concentração que o normal, fazendo com que você fique vulnerável quando usa o efeito, até o início do seu próximo turno. Então, quando você usa esse efeito, você tem as suas defesas reduzidas pela metade, suas defesas ativas. Isso é distração. Efeito colateral é muito interessante. Falhar no uso de um efeito com esta falha causa algum efeito colateral problemático. Para incluir errar um ataque ou um alvo resistir com sucesso contra o efeito. Caso o efeito colateral ocorra sempre que você usar o efeito, seja bem sucedido ou não, ele vale menos 2 por graduação. A natureza exata do efeito colateral fica em cargo do mestre. Normalmente o efeito negativo tem que ser num custo semelhante ao total do efeito. Então, um efeito que custa de 20 pontos vai ter um efeito colateral de 20 pontos. O efeito colateral não exige um teste de ataque e afeta apenas você. Embora efeitos colaterais em área podem afetar em área. O mestre também pode permitir uma complicação, efeito colateral que em essência impõe uma complicação. Então, você ganha uma complicação quando você você usa esse poder. Tem um personagem no Brasil de heróis, que é uma fênix, e quando ele tem 2 poderes. Ele tem o fato de se transformar em fogo e tal, e voar, mas ele pode usar a recuperação da fênix. Quando ele usa esse poder, ele ganha uma condição negativa de anulado. Ele perde todos os outros poderes, ele fica completamente anulado, mas ele pode fazer o efeito de cura em área em várias pessoas. Então, tem esse efeito colateral de perder todos os poderes. Também é possível. Exige teste. Quando você coloca essa falha em um poder, o cara ele tem que fazer um teste para poder ativar o poder antes disso. Normalmente um teste de perícia. E aí tem aqui alguns exemplos, como acrobacia. Testes que exigem alguma medida de coordenação. Enganação, para testes voltados para enganar, especialmente para efeitos sensoriais. Então você tem que fazer um teste de dificuldade igual a 10 mais a graduação em exige teste. Então se eu fizer 10 graduações, vai ser uma dificuldade 20. E por aí vai. Para cada ponto que você superar a classe de dificuldade, o CD, você vai ganhar uma graduação. Então, um teste com resultado 14 permite que o personagem use 4 graduações de efeito. Então é importante perceber isso. Se você conseguir um total de 25, permite que você use 15 pontos de graduação. Ok? Isso também é bem simples. Um resultado natural de 1 significa uma falha. O teste exigido ocorre como parte da ação para usar o efeito e não concede outro benefício além de poder ajudar a ativá-lo. Por aí vai, por aí foi. É só isso, exige teste. Tem mais alguma coisa? Normal precisam feita em conjunto. O sensorial não conta com uma aplicação dessa falha. Aplicação significa que um teste adicional é exigido antes dos testes normalmente exigidos. Você tem um teste extra para fazer antes de poder tentar ativá-lo e fazer os efeitos. Inconstante. Um efeito inconstante não funciona o tempo todo. Toda vez que você usar esse poder, você tem que rolar um dado, caso seja 10 ou menos, o poder não funciona. Você pode rolar novamente no próximo turno. Como alternativa, em vez de fazer um teste de constância, você pode escolher ter 5 usos. Então, você só tem 5 usos por determinado tempo. Você pode recuperar normalmente como na falha de dissipação, às vezes pode ser diário, depende muito do que o mestre decidir nesse aspecto. Também eu já vi que você pode
outra possibilidade que é toda vez que você for usar pela primeira vez o poder na cena, você faz o teste. Se você falhar, você não pode utilizar na cena inteira, ao invés de fazer um teste a cada turno. Aí você tem que escolher quando você compra o poder. Isso não está escrito no livro, mas algumas pessoas fazem assim. Incontrolável. Você não tem controle de um efeito com esta falha. O mestre é quem decide quando e como ele funciona. Isso é mais adequado para tipo a Fúria de Gohan em Dragon Ball, para um poder de visão do futuro, para não ser usado sempre pelo jogador. Normalmente também é para um efeito muito específico e super poderoso que o personagem tem acesso. Então é isso que é incontrolável. Impreciso. Com esta falha é difícil de controlar. Cada nível impreciso dá -2 nos testes de ataque com efeito. Obviamente, se o efeito não tem teste de ataque, você não pode comprar impreciso. O cara tem que ter um efeito que tenha teste de ataque. Limitado. Um efeito com esta falha não é eficaz o tempo todo. Poderes limitados se dividem em dois tipos. Aqueles utilizáveis apenas em certas circunstâncias e aqueles utilizáveis apenas em certas coisas. Por exemplo, utilizável apenas quando cantando alto. Apenas contra fogo, não utilizável contra coisas amarelas. Então, limitado você implica uma restrição que limita em que você pode usar ou como você pode usar o poder. De forma geral, a regra é você tem que ser algo que limite 50% o uso do poder, senão não conta como limitado, conta como uma complicação. Caso o efeito seja apenas limitado em uma situação bem específica, coloque como uma complicação. Veja lá as regras de complicação, lá nas regras gerais do começo do sistema, quando a gente começou a conversar. Tem aqui algumas colocações como recarregar e iniciar. Via de regra, poderes que emperram, travam, recarregados funcionam melhor como complicações. Ou caso você queira um uso bem limitado do poder, 5 vezes, aí você pode botar aqui o inconstante com o uso de 5 vezes. Peculiaridade é a versão negativa de característica. Você tem alguma peculiaridade que dá -1, 2 ou 3 pontos de poder. Então, peculiaridade é realmente uma falha. Deve garantir que a peculiaridade é realmente uma falha. Por exemplo, o fato de que um ataque com o descritor sônico não viaja através do vácuo não é uma peculiaridade, mas simplesmente parte do descritor sônico. Um metamorfo incapaz de mudar de cor, um telepata que é incapaz de mentir quando usa a comunicação mental é uma peculiaridade. Quando você tem alguma pequena coisa que interfere no seu poder, como o cara que muda de forma, mas ele só muda formas que sempre vão ter a cor rosa, como por exemplo o dito de Pokémon. Então, peculiaridade é isso. Tem alguma coisa que vale como uma falha, mas uma falha bem pequena. Perceptível. Normalmente, um efeito contínuo permanente com esse modificador é perceptível de alguma forma. Dá para perceber a sua existência. Normalmente não dá. Ou o mestre também pode deixar que você botar perceptível em algo que já é perceptível, é que fica muito perceptível. Tipo, o seu ataque, que é um raio de fogo, ele brilha, ele solta faísca, ele fica visível em uma distância bem longa. Permanente. A duração de efeito contínuo com esta falha se torna permanente. Ele não pode ser desligado e está sempre ligado como padrão. Caso alguma força externa, normalmente fez ele ficar com ser desligado, ele volta a ser ativado na próxima oportunidade. Efeitos permanentes podem ser inconvenientes algumas vezes. Então, tem que ser inconveniente. Efeitos permanentes podem ser inconvenientes algumas vezes. Isso está incluído no valor dessa falha. Essa é a ideia do permanente. Removível. Removível é uma falha muito peculiar, porque ela é a única que tem um custo diferenciado. E ela é utilizável para dispositivos, coisas que podem ser tiradas de você, impedindo o seu acesso aos efeitos até que você recupere. Um poder removível, ele é -1 ou -2. -1 para cada 5 pontos ou -2 para cada 5 pontos. Isso depende. Ele é -1 para coisas que são difíceis de remover, a armadura do Homem de Ferro. E ele é -2 para coisas que são relativamente fáceis de remover, como uma arma, um dispositivo manual, algo que pode ser desarmado. Um poder facilmente removível pode ser roubado com uma ação de desarmar ou agarrar. Removível equipamento, isso é interessante. Itens fornecidos pela vantagem equipamento são na prática efeitos e outras características com a falha facilmente removível. Então todos os equipamentos já são facilmente removíveis, então você não pode colocar essa falha neles. Basicamente é isso. Isso a gente vai falar melhor em equipamento no capítulo Equipamentos, que é o próximo capítulo.
Valor em pontos removível é -1, é -2 para facilmente removível para cada 5 pontos de poder. Então você tem que contar todos os pontos e aí você aplica o valor. Então você vê aqui um poder de 98 pontos, uma armadura de 98 pontos, que é só removível. O custo você tem que dividir por 5, virar 20, e aí essencialmente você vai reduzir em 20 pontos. Se fosse um controle remoto, alguma coisa facilmente removível, ele ganharia 40 pontos extras. Removível em dano, removível em complicações. Dispositivos removíveis podem ser danificados, possivelmente até mesmo destruídos. Para uma redução permanente de 1 ponto por custo do valor removível, você pode definir o dispositivo como indestrutível. Então, você pode dar indestrutibilidade ao removível. Só um momento, minha gente. Voltei, mas então, normalmente um dispositivo, um dispositivo, ele tem uma resistência igual à graduação dele. Então, se um dispositivo tem 10 graduações, ele tem resistência 10. Então, ele pode ser danificado normalmente com ataque de dano e ele pode ser recuperado e consertado. Em algum momento, eles normalmente exigem um tempo entre aventuras e por aí vai. Então, isso é relativo a removível e dispositivos. A gente vai falar mais de dispositivos também no próximo capítulo. Resistível. Quando aplicado um efeito que normalmente não permite um teste de salvamento, esta falha concede 1. Essa escolhe a defesa quando a falha for aplicada. Então você pode fazer com que um efeito seu, que normalmente não seria resistível, algo aplicado, um efeito que já permite um teste de salvamento, algo que normalmente não poderia funcionar, não precisaria, como uma camuflagem, algo assim, exige que o cara tenha um teste de ainda ele pode ter um teste de defesa para ignorar o seu efeito. Quando aplicado no efeito que normalmente já permite um teste de salvamento, essa falha concede um teste de salvamento adicional. Ok? Então você pode essencialmente fazer com que o seu ataque, além de o cara poder se esquivar, ele também pode fazer um teste de vontade para anular o seu ataque. Ok? Um dano pode envolver lâminas giratórias. Um teste de salvamento de esquiva bem sucedido, evitando a necessidade de um teste de resistência contra o dano, por exemplo. E por aí vai. Retroalimentação, você sofre dano quando uma manifestação de seu poder sofre dano. Isso aí é para quem tem poderes de criar. Você cria um objeto e quando o objeto sofre dano, você também sofre dano. Para poderes de ilusão, quando você cria uma ilusão, se a sua ilusão for atacada, você também sofre dano. E por aí vai. E com isso, como nós podemos ver, é muito mais rápido falar essencialmente dos modificadores. Vamos ver, nós ainda temos tempo. Então vamos continuar aqui com descritores, porque é bem rápido. Os descritores, eles são a parte, como a gente falou logo no começo dos poderes, os poderes eles têm o seu efeito e a sua descrição, como você interpreta o poder. Então você tem que descrever de onde vem esse efeito. E aí ele pode ser um descritor com relação à origem, poderes acidentais, de onde você recebeu o poder, poderes inventados, poderes concedidos. Ele tem a fonte do poder. Poderes são biológicos, poderes cósmicos, poderes extradimensionais, mágicos, poderes elementais. Meio é o que o poder usa para realizar seus efeitos. Aí no caso, terra, precisa de solo, rocha, materiais biológicos como ácido. E por aí vai. Então, você descreve como é que o poder funciona. Os efeitos, os descritores, eles estão relacionados a também parte do que o efeito faz. Um descritor de fogo já faz com que o poder ele tenha luminosidade, ele queime objetos. Você não precisa botar pontos para colocar isso no seu poder. Cadê? Por exemplo, imunidade nulificada funciona contra efeitos específicos. Então, se você tem fogo e um cara tem nulificar fogo, então ele vai poder afetar o seu poder, mas não poderia afetar se fosse gelo, por exemplo. Aplicando descritores ao longo do jogo, e quando os descritores são no geral aplicados a poderes, em alguns casos certos descritores podem ser deixados não específicos para serem definidos durante o jogo. Aí você pode definir durante o jogo de onde vem o seu poder, caso você não saiba de onde vem. O resultado de um poder é o que acontece quando o poder é usado além de apenas as mecânicas do jogo. Então o efeito de aflição descreve a penalidade sofridas pelo alvo, mas não descreve o resultado. A natureza da aflição, e sim, é a descrição do poder que é determinado pelo tipo de poder que você está querendo fazer. Mudando os descritores ao longo do jogo, algumas vezes você ou um jogador podem querer alternar um descritor específico ao longo do jogo, removendo um descritor existente, possivelmente substituindo por outro. Isso é muito comum em efeitos mágicos,
Usos criativos de descritores também é legal. Muitas vezes os jogadores bolam usos criativos para os descritores dos personagens, isso deve ser encorajado e, em termos gerais, permitido. Se o personagem que usa fogo quiser usar um pouco de seu poder rajada de chamas para acender algumas velas, isso é completamente aceitável. O uso criativo dos escritores sem nenhum efeito real de jogo são gratuitos, não há necessidade de um esforço extra nem nada. Situações em que o uso criativo dos escritores tem um efeito significativo, como façanhas de poder, use como façanhas de poder gastando ou ponto heróico, ou se permitir um esforço extra. Essencialmente, é basicamente isso. Caso você queira ter um descritor para poder afetar alguém com imunidade ou algo semelhante. Então, com isso, nós terminamos o capítulo de poder, exceto por um detalhe muito importante, que são os efeitos alternativos. No próximo vídeo vamos falar de efeitos alternativos, mas de forma geral, acabamos com os poderes, terminaremos eles conclusivamente no próximo vídeo, e então iremos para o próximo capítulo, que é o capítulo de veículos, equipamentos, etc. Lembre-se que você pode entrar no grupo do Facebook, Mutantes Malfeitores, você pode entrar no Discord, que tem na descrição do vídeo está o link para poder jogar, participar, criar personagens, mestrar, etc. E por fim, se você gostou, dê like, dê share, comente e divulgue este vídeo para que mais pessoas conheçam o sistema. Aqui foi Gagai, até a próxima. Falou!